Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura, ao vivo pelo sinal digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. Nesta edição, temos informações sobre espetáculo e oficina de teatro, artes visuais e música. Mas começamos com os premiados, com os Quiquitos de 2017 do Festival de Cinema de Gramado. Como nossos pais, de Laís Bondowski, foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado com 6 Quiquitos. Confira outras das premiações desta 45ª edição do evento, encerrado no sábado na Serra Gaúcha. O longa de Laís Bondowski conquistou os prêmios de melhor filme, direção, atriz para Maria Ribeiro e ator Paulo Vilhena. Clarice Abujanra foi escolhida melhor atriz coadjuvante e o filme recebeu ainda o prêmio de montagem. A produção narra a história da protagonista Rosa, mulher de 38 anos, que se encontra numa fase peculiar de sua vida, marcada por conflitos pessoais e geracionais. O longa-metragem entra em cartaz nos cinemas de todo o país na próxima quinta-feira. Escrevi uma peça de ser dramaturga, entendeu? Eu fico escrevendo foldas de cerâmica de banheiro. Foram premiados ainda o filme As Duas Irenes, com os Quiquitos de roteiro, ator coadjuvante para Marcos Rica e direção de arte. O Matador levou o prêmio de fotografia e trilha musical. Bill, de Carlos Gerbasi, venceu nas categorias desenho de som, prêmio do Júri Popular e dividiu o prêmio especial do júri com Paulo Betti e Eliane Giardini, de A Fera da Selva. Como melhor filme estrangeiro, foi escolhido o longa argentino Sinfonia para Ana. E o melhor curta brasileiro foi para A Giz, de Tiago Carvalhais. A lista completa dos vencedores pode ser encontrada no site do Festival de Gramado. Bom, 3 histórias curtas, interligadas, que pretendem abordar os limites entre normalidade e loucura, estão em Quando Vi, Minha Vida Não Existia. Espetáculo teatral em cartaz no Instituto Ling. Para nos dar mais detalhes, estão aqui no programa os atores Estela Bento e José Renato Lopes. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada. Mais uma vez, levando à cena essa história, como a gente falou ali, tipo, dos limites entre o que é real e o que não é. Coisa que às vezes a gente pensa, os nossos problemas são reais ou não são. Tipo, é uma por aí, né? Bom, o nosso espetáculo, ele pretende fazer as pessoas se perguntarem, né, até onde aquilo que elas estão sofrendo é real, até que ponto é fantasioso. Será que às vezes a gente não idealiza demais uma pessoa que a gente gosta e aí acaba fugindo, perdendo noção do limite? Então, nós temos 3 histórias curtas, né? Eu pessoalmente gosto muito de trabalhar com peças curtas. Eu acho que elas, no momento que a gente vive agora, as pessoas gostam de uma coisa mais objetiva, mais direta, mais dinâmica. Então, nós colocamos essas 3 histórias, mas elas não são isoladas, elas têm um contexto no qual elas estão inseridas. Então, o público vai lá, confere uma, depois a segunda, e aí na terceira ele junta o quebra-cabeça. Bom, dessas 3 histórias, em cada um desses momentos é um dos personagens apresentados e depois o encontro entre os personagens, isso? Exatamente. Exatamente. A primeira história, a história da Joana, né, que ela planeja a possível morte do marido dela. Então é todo esse conflito existencial dela planejando, né, essa morte, horas falando para ele, horas falando para si mesmo. A segunda cena é a história do Albertinho, que está no momento pontual dele estar na sala do psicanalista dele, onde ele leva um papel com um histórico de doenças da mãe dele, é uma história reveladora, e a partir daí ele começa a colocar para esse psicanalista todo o conflito dele com a família, como esse conflito reverberou nas relações atuais dele, as relações de conflito que ele tem com todas as figuras femininas por conta dessa relação com os pais. E no final essas 2 figuras se encontram. A primeira história, ela tem um tom mais pesado, porque ela trabalha a questão da vingança, que é algo que sempre está presente, não só na ficção, que todas as histórias de ficção que abordam vingança, sempre o público se interessa. E é uma coisa que está no dia a dia, né? Quem nunca ficou com raiva de uma pessoa e ficou pensando, mas eu vou me vingar daquela pessoa que me sacaneou. É humano, só que a gente tem que ter
a maturidade para ver, não, calma, tudo bem, naquele momento eu senti raiva, agora eu vou esquecer e vou seguir em frente. Então, a peça, essa primeira história coloca isso, né? Vamos refletir um pouquinho. Será que a gente não está idealizando também uma pessoa e esperando dela uma atitude que ela não pode nos dar? A primeira sobre a vingança, a segunda sobre a questão do Albertinho, né? Que tem problemas de autoestima bem sérios. E a terceira, essas duas figuras se encontram. E aí, sabe-se lá, e vão lá conferir para ver o que vai acontecer quando esses dois se encontrarem. A gente espera que o pessoal fique bem surpreso com o que vai acontecer entre eles, né? Porque tem meio que um curto-circuito ali. Bom, e todas essas histórias são muito contemporâneas, são muito atuais, estão cada vez se transformando mais. E, inclusive, o dramaturgo, ele é super contemporâneo. Tipo, na realidade, vocês têm contato com ele ainda, né? Tipo, está presente. E ele tem visto as montagens de vocês, como tem sido essa troca. Porque tem o dramaturgo também para ter essa troca de como está envolvendo o texto, porque o texto deixa de ser um pouco dele, se transforma um pouco de vocês e do diretor, né? O tempo todo, assim. Eu conheci esse texto porque eu comecei a fazer a oficina de dramaturgia coordenada pela professora Graça Nunes. Lá eu conheci o Robertson Frizeiro, que vinha da literatura, ele já foi indicado ao Açorianos de Literatura pelo livro Longe das Aldeias. Ele também escreve para criança, o livro dele infantil, porque o Elvis Não Latiu foi indicado como um dos 30 melhores do ano pela revista Crescer. Ele vinha da literatura e ele quis aprender a técnica da dramaturgia. E nós nos conhecemos nessa oficina. Ele levou a primeira e a segunda história como exercícios, né? A primeira se chama Alguém Como Você, a segunda se chama Diagnóstico. E aí eu disse assim, eu quero fazer. Eu me encantei pelo texto, quando eu li os dois, eu disse assim, eu vou fazer, Beto, chama ele de Beto, Beto, eu vou fazer esse texto. Eu só preciso que tu me escreva uma terceira história para fechar esse ciclo e apresentar um espetáculo bem redondinho, né? E aí ele escreveu a terceira, e aí nós começamos a trabalhar, e ele entregou completamente para nós, né? Ele não é daqueles dramaturgos que diz, não, mas não era bem assim que eu queria, não era isso que eu tinha pensado. Ele diz, não, agora, a partir do momento que os atores começam a trabalhar, que a direção começa a trabalhar, já é outra coisa, ele já não pode mais interferir. A obra cada vez mais viva. Isso. Ô, Estela e José, obrigado pela presença de vocês. Então, lembrando, quando vi, Minha Vida Não Existia, até dia 9 de setembro, às 8 horas, lá no Instituto Ling, na rua João Caetano, 440. Não, no sábado, o espetáculo é às 19 horas, tá? Quinta e sexta, às 20 horas, no sábado, 19 horas. E na quinta, 7 de setembro, por conta do feriado, não haverá sessão. Tá? Certo, no site do Ling tem maiores informações. Sim, no site também, do Ling, né? tudo detalhado. Certo, obrigado pela presença de vocês. A gente agradece. Bom, para quem curte um repertório com canções francesas, portuguesas, sucessos internacionais e até mesmo bossa nova e jazz, uma sugestão é o show de Maria Tereza e Mostaque Quinteto, que se apresentam em Porto Alegre, no Teatro do CIE, no dia 14 de setembro. O espetáculo destaca o repertório do disco Pour un ami, dedicado ao grande músico francês de projeção internacional, Georges Moustaki. Maria Tereza nasceu na periferia de Paris, filha de pais portugueses que emigraram para a França no final dos anos 70. Ela começou a cantar na infância e nesta turnê pelo Brasil vem acompanhada de 5 músicos, os mesmos de suas turnês pela Europa. Entre eles estão os brasileiros Toninho do Carmo, Acelino Matias de Paula Filho e Luiz Augusto Cavani, e ainda o espanhol Rodrigo Fernandes e o francês Pratique Etonde Bebey. No repertório, além de sucessos internacionais e obras da bossa nova, o show traz canções de Moustaki, que adaptou em francês, extraídas dos repertórios de seus amigos e parceiros brasileiros. Entram na lista Águas de Março, de Antônio Carlos Jobim, adaptada para o francês por Moustaki, Joseph, cuja versão em português, feita por Nala Leão, foi gravada por Rita Lee, Pour un ami e Sans la Nomeur, as 3 últimas também dele. Que ton enfant, cet innocent, es-tu ces étranges idées qui ont en fait pleuré Marie?
Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé. Estamos de volta com Estação Cultura e o nosso destaque é para a oficina de criação e montagem que começa na semana que vem no Instituto Goethe. Conosco, Alexandre Dil, diretor do Grupo Jogo, que promove a oficina. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Bom, uma oficina que promove mais do que uma ideia de pensar só na questão cênica, pensar para o teatro, mas um pensar que pode ser para qualquer um que gosta de arte, pode querer aplicar essas questões em diferentes formatos, isso, Alexandre? Exato. A oficina de criação e montagem do Grupo Jogo, ela é uma oficina livre e aberta a qualquer pessoa acima de 18 anos que queira participar. Se não tiver 18 anos e tiver autorização dos pais, também pode participar. É uma oficina para que a gente possa compartilhar o trabalho do Grupo Jogo, que é um trabalho que comemora esse ano 10 anos, né, de atividades ininterruptas em Porto Alegre. E, sendo assim, a gente compartilha o nosso processo de criação com os alunos da oficina. O processo de vocês que é bem híbrido, né? Sempre Exatamente. foi, né? O processo do Grupo Jogo sempre foi muito ligado às artes visuais, também ligado à dança e ao teatro. Muitas vezes os espetáculos são bem híbridos e, nesse caso, em comemoração aos 10 anos do Grupo Jogo, esse espetáculo vai ser um espetáculo muito mais cheio de linguagens e investigação cênica que os outros, por tratar também de um texto, né, que é um texto escrito em 77 pelo Heine Miller e que traz muitas questões de enquanto o artista produz a sua obra e que legado fica, né, na sociedade, como que o artista também pode contribuir para que essa história seja construída através desse texto. Esse texto, Hamlet Máquina, né, é uma reescritura do Hamlet de Shakespeare, onde o autor Heine Miller ele se apropria dos personagens Hamlet e Ofélia e não traz mais a questão ser ou não ser, e sim a questão ser e não ser, né? Que é o papel do artista nesse nosso mundo contemporâneo de contar catástrofes da história ocidental. No momento que super se discute esse papel do artista, obra, artista, em como essas coisas se misturam ou se diferenciam, né? Exatamente. É um texto que já foi muito montado no mundo inteiro, ele é traduzido em mais de 60 línguas. Dizem que o artista Heine Miller ficou preso a esse texto mais de 30 anos, de tanto que ele gostava de falar sobre esse assunto, né? E para comemorar esse nosso aniversário de 10 anos e todos os trabalhos que a gente já fez, a gente resolveu compartilhar esse texto com o apoio do Instituto Goethe. Então, o Instituto Goethe, a oficina não vai ser realizada lá, mas ela vai ser apresentada o resultado, né, o espetáculo final do resultado da oficina vai ser apresentado lá nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Pois é, até dezembro, extenso trabalho por aí. Como é que vai ser a estrutura dessa oficina e desses encontros? Então, são 2 encontros semanais, são divididos entre interpretação, expressão corporal, história e teoria e estética do teatro ocidental e preparação vocal. Junto comigo, nessa oficina, está o mestre em artes cênicas Lucas Simas, o mestrando em artes cênicas Guilherme Conrad e o preparador e cantor César Pereira, que vai acompanhar a oficina junto comigo, vão trabalhar a criação do espetáculo junto com os alunos. Então é um processo bem longo, né, e colaborativo, né? Apesar de os alunos estarem ali participando da oficina, estarem sendo, de certa forma, treinados, né? Também vamos ter uma colaboração deles também nesse processo todo. Com certeza, né? Eu acho que o teatro tem esse papel, né, de discutir a sociedade, de discutir ela para que a gente possa realmente efetuar uma crítica, né? E para que essa crítica seja realmente efetuada, precisa do diálogo com os alunos, né? Assim como os alunos também vão se colocar em contato e em diálogo com o público depois que a obra já estiver alicerçada e sendo apresentada, né? Bom, então lembrando que a oficina de criação e montagem inicia no dia 4 de setembro, às 19 horas, que vai até às 22 horas. Maiores informações, grupojogo@gmail.com e inscrições pelo www.grupojogo.wix.com/grupojogo. Obrigado, Alexandre, pela tua presença. Eu que agradeço. Boa oficina para vocês. Muito obrigado. Certo? Bom, agora você vai conhecer um coletivo artístico que tem 5 nomes e trabalhos bem distintos. É o pessoal de A Torre.
Então, a gente está aqui em plena esquina democrática. Eu vou apresentar para vocês a torre no edifício Veracruz, que fica em cima do Cinema Vitória. Como freelancer, eu trabalho principalmente desenhando estampas e dando aula. Eu dou aula de estamparia em 2 escolas e desenvolvo também identidade visual, ilustrações comerciais. E tem um outro lado do meu trabalho que é o de arte, como artista visual, que daí eu me dedico principalmente ao desenho da figura humana, o trabalho de lambe-lambe, que eu ainda continuo colando pela cidade. E também estou me dedicando um tempo a um zine homoerótico que eu estou desenvolvendo, que acaba sendo biográfico, assim. Então, que eu acabo trabalhando com colagens, depois eu passo para desenho e acabo finalizando. Ele ainda não está pronto, mas enquanto ele não finaliza, eu estou colocando à venda e a público algumas das páginas para girar, para panfletear, para ele estar já à mostra, né? Já ter um retorno das pessoas. Material é meu processo. Eu vou achando umas coisas, o que eu posso usar isso aqui, o que eu posso fazer com isso, comprando um monte de papel, um monte de linha. Eu tô sempre vendo o que é novo para estar fazendo uma coisinha diferente. Esses aqui são de capa de sofá, que eu achei um sofá abandonado no centro e recortei um pedaço. Eu tenho uma embalagem de um presente que eu ganhei de um amigo que me trouxe de Praga. Tem uns papéis que eu marmorizei, tem de tudo, assim. Tudo que eu encontro vira caderno, sabe? Bom, eu sou o Dedulhos, provavelmente as pessoas devem lembrar de mim por muitos anos performando na noite, em festas, e também como figurinista. A gente já está aqui há 7 anos no prédio, né? E mais recentemente, além de performar em museu e na esquina democrática, que anda necessário, eu estou descobrindo o meu lado escritor. E aqui está o meu primeiro lançamento, que foi feito com a Coisa Edições, que é uma editora independente, né? Esse livro pretende ser como se fosse uma psicografia dessa personagem que chama Jezebel Desré, mas, claro, sem querer ofender o espiritismo ou qualquer coisa assim, né? É uma ambientação. E se passa na França no século XIX e é um romance gay. Meu nome é Lola Monastério, eu tenho uma marca de bolsas de plástico e eu desenvolvo projetos de figurino. Eu estou fazendo um figurino com o Dé agora em conjunto, a gente está trabalhando junto. E eu faço produção de figurino, enfim. A minha marca tem foco em reaproveitamento de roupas antigas para transformar em bolsas, em acessórios. E eu me utilizo muito de plástico, eu utilizo a transparência para poder, com os forros que eu tiro dessas roupas reaproveitadas, tu ter várias bolsas numa só. Então tu tem várias cores, vários tipos diferentes, enfim. Aqui é a estação de trabalho da Lívia Ciprandi. Ela é 5ª integrante do grupo. Ela está num trabalho fora, não pode estar aqui com a gente. Ela está desenvolvendo peças em couro legítimo, inspiradas no universo de fetiche. E mais pra frente ela vai fazer roupas dentro do universo do preto, né? Que é a Uivo. Como é que é esse processo de trabalhar em grupo? Eu não ia conseguir sozinha, sabe? Eu me distraio muito e eu acho que ver as outras pessoas trabalhando dá aquele gás, assim, de tipo, vamos ser produtivo hoje, sabe? Vamos chegar cedo, vamos estar sempre em atividade. E sozinho é muito fácil tu procrastinar e não fazer o que tu tinha que fazer. Primeiro, um feedback instantâneo do nosso trabalho, tipo, eu tenho o apoio deles quanto ao que eu tô fazendo. E ao mesmo tempo a gente consegue trocar ideias, que eu acho que no ambiente criativo a gente acaba ficando muito isolado. Então acaba sendo um espaço rico nesse sentido. E no outro dia a gente poder ver o que a gente consegue fazer junto, assim. Então a gente acaba sempre trocando e criando coisas novas. E acho que esse é o mais rico daqui desse espaço, assim, de ter um ambiente com 5 pessoas criativas que desenvolvem coisas diferentes, mas que se complementam em algum ponto. No centro da capital gaúcha, até 3 de setembro, é possível conferir no Museu de Arte Contemporânea do Estado uma exposição que apresenta releituras a partir da produção artística do artista francês Marcel Duchamp.
e celebra os 100 anos da polêmica obra Fonte do mesmo artista. Casa de Cultura Mário Quintana, centro de Porto Alegre, e hoje nós vamos conhecer uma exposição que está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea, aqui no 6º andar do Centro Cultural. A exposição 25 vezes do Champ é uma homenagem à fonte, a mais importante e famosa obra de Marcel Duchamp, que faz 100 anos este ano. Em função disso, 24 artistas fizeram trabalhos, a maioria deles especiais, para homenagear essa importante obra de arte. Duchamp influenciou de várias maneiras, teóricas, conceituais, mas basicamente a obra fonte e seus ready-mades do início do século XX anteciparam muito do que nós temos hoje na arte contemporânea. Então, por incrível que pareça, muitos dos problemas atuais da arte contemporânea, os procedimentos, começaram com ele. O primeiro foi Duchamp, por meio da fonte e outros ready-mades. Na verdade, esses diálogos com Duchamp nos permitem trazer coisas, a refuncionalização do bem material para a expressão do discurso. Aqui eu tenho a injusta, que eu chamo, que é o desequilíbrio completo da relação da justiça com as expectativas que o povo e que a nação tem em receber desses membros de poder. E tem também uma outra obra que é colocada sobre uma propaganda da Coca-Cola, que é a parte que nos cabe, que ela lida com a razão, que também dialoga com o Duchamp, no tema da obra de arte como escolha, como razão, como conceito a ser expresso e um diálogo desejado do artista com o observador. Nesse trabalho eu tentei, através disso, então, pensar a questão da criação da arte, né? Como um processo onde tu realmente pode te colocar e colocar coisas daquilo que tu acredita dentro da criação. Eu me utilizei de duchas aí dentro de um conceito, né, da obra do próprio Duchamp, quer dizer, um objeto que se transforma numa outra coisa, né? São duchas de banho que se transformam em duchas de luz, né? E o banho de fé, né? Então, eu utilizei as duchas como uma luminária da onde caem elementos das religiões fundamentais da humanidade, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então são banhos de fé que a gente chega e toma para repensar as coisas. Essa chama-se Colo de Mãe. Foi um trabalho que eu já tinha em mente há mais tempo. Quando o Chico, então, me convidou para participar da exposição, eu concretizei trabalhando com bonecos de pelúcia, que é uma coleção de bonecos, que na maioria deles, de trabalhos que os meus filhos, na infância, hoje em dia eles têm 14 e 12 anos, foram brincando, e eu, à medida que o tempo foi passando, guardei, sempre com a ideia que algum dia eu iria usar para algum trabalho. E logo depois da montagem eu quis agregar as correntes e cadeados numa alusão assim ao conforto, à zona de conforto de um colo de mãe, e também a necessidade de seguir adiante e nem sempre ficar sentado no sofá. E mais lá para o fundo da galeria, então, eu tenho um outro trabalho, que aí é uma referência direta a um trabalho do Duchamp, que é Étant Donné, onde eu fiz uma apropriação da imagem da obra, mas viabilizei com uma estrutura bem mais simples, numa caixa de isopor, e o Olho Mágico, o título chama-se Olho Mágico, onde eu instigo o observador justamente a experiência que é essa obra propriamente dita, que é espiar através da fresta. A imagem que está aqui dentro do Olho Mágico é uma apropriação de uma imagem do Duchamp. E a minha outra obra, eu trabalho com 3 aqui então, ela tem o título Precisamos Falar sobre as Panelas, que aí é um trabalho que eu montei específico para a nossa realidade, na nossa situação política atual, das questões do panelaço, né, dessa mídia tão potente que é bater panela e os resultados que isso causou, enfim, uma reflexão para que as pessoas parem para pensar um pouco no
se está vivendo. A primeira vez que eu entrei no museu e vi um Duchamp, não acreditei, né? Porque era uma coisa muito moderna para mim, muito de vanguarda, muito fora do sentido. Eu imaginava ver uma tela e vi um pinico, né? Então isso mexeu muito com a minha cabeça, já que eu estava no museu em Nova York. E eu disse, bom, né, tem que estudar o homem, tem que saber, porque eu estava mais ou menos parado no impressionismo, no expressionismo, né? E aí resolvi usá-lo, né? Nós somos companheiros agora. Uso material, uso o que me vem na cabeça, eu boto. Como esse meu trabalho, eu resolvi fazer um novo Cristo, um novo Jesus, quer dizer. Então resolvi, em vez da cruz, resolvi botar o telefone celular. O sambista carioca Wilson das Neves, um dos grandes nomes da música popular brasileira, morreu neste final de semana aos 81 anos do Rio de Janeiro. Wilson das Neves também foi baterista de Chico Buarque por mais de 30 anos. Nós encerramos o programa de hoje com o Wilson das Neves. Tchau e até a próxima edição do Estação Cultura. Meu quarto de hotel, sem te anunciar e sequer, com certeza esqueceste que és uma senhora. Vejo te andar de taie, atravessando a novela. Sentes prazer em falar de sentimentos de outrora. Deito-me no canapé, não sem antes abrir a janela e ver tuas palavras ao léu, jogas conversa fora. Sabes que estive a teus pés, sei que serás sempre aquela. Pretendes me complicar, mas passou a nossa hora. Não me incomodo que fumes, podes mesmo te servir à vontade do meu frio.